Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje vamos falar sobre o talento e as migrações. O novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos chama-se Diploma de Saída e aborda a saída de jovens qualificados para o estrangeiro. Como reter os que formamos no nosso país? Será que a resposta está apenas nos salários praticados em Portugal? Usamos também todo o potencial de qualificações dos estrangeiros em Portugal? Podemos, eventualmente, atrair mais talento? O Da Capa à Contra Capa, esta semana, traz a estúdio João Cerejeira, economista e professor da Universidade do Minho, um dos coordenadores do documentário, e Pedro Teixeira, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Muito obrigado pela vossa presença neste Da Capa à Contra Capa. João Cerejeira, começo por si em relação a este documentário, que no fundo começa por nos trazer algumas das razões pelas quais estamos a ter uma imigração para alguns países, com algumas alterações, nomeadamente a quebra do Reino Unido como destino de imigração de portugueses, devido eventualmente ao Brexit. Mas, grosso modo, como é que podemos resumir as razões que levam os nossos, em especial os jovens, a emigrar para estes países, nomeadamente para a Europa Central? Sim, bom dia, boa tarde. Em primeiro lugar, a imigração, e a sua questão era sobre os jovens, mas a imigração em todas é mais abrangente, claro. Essencialmente, é mais abrangente, mas está, regra geral, concentrada nos jovens. Aliás, que se tivermos imigração de pessoas mais velhas, a partir dos 50 ou 60, aí é que são situações de quase catástrofe humanitária, ou, portanto, situações de crise económica aguda. Portanto, a imigração é um fenómeno internacional e que está, regra geral, concentrado nessas camadas mais jovens. Agora, o que tem de novo esta imigração mais recente é que ela afeta mais, ou está mais presente naqueles que são mais qualificados, portanto, cerca de metade. Não há números, as estatísticas por vezes não são muito precisas nisto, mas aponta praticamente entre 40% a 50% dos imigrantes portugueses, portanto, que saem do país, que têm qualificação superior, portanto, têm licenciatura, mestrado ou outro grau académico desta natureza. Portanto, é disto que estamos aqui a falar. E esta imigração, nesse sentido, é diferente da imigração portuguesa dos anos 60 aos anos 70, que era uma imigração, essencialmente, da população menos qualificada. Portanto, na altura, naquele período anterior ao 25 de Abril e no período pós-25 de Abril, ter um curso superior em Portugal era uma garantia de emprego e era uma garantia de uma ascensão social e de uma remuneração muito acima do que era a média das remunerações do país. E, portanto, nesse contexto, quando nós temos um diferencial de salário, um diferencial de oportunidades de emprego muito grande, o incentivo à imigração era dos menos qualificados e, portanto, foi aquela imigração dos anos 60 para a França, para a Alemanha, para a Suíça, imigração essa que estava concentrada em profissões de natureza mais manual, de profissões de menor valor acrescentado, que eram procuradas por esses países porque precisamente havia falta de trabalhadores desses países nessas áreas. Hoje em dia a nossa imigração é de cariz diferente. Nós temos dois fluxos, que é imigrantes que vêm fazer essas funções que os portugueses antes iam fazer para o estrangeiro, portanto nós acolhemos imigrantes, muitos deles até com qualificação superior, mas vão para profissões, na sua maioria, na restauração, na construção, no chão de fábrica, portanto, um trabalho direto na produção para quem vai para a indústria transformadora, que são agora aquelas profissões que os portugueses ou que não querem trabalhar, porque têm felizmente qualificações maiores e que procuram num mercado global essas mesmas oportunidades. E, portanto, esta saída dos portugueses, se quiser, dos mais jovens, que me falava há pouco, pode ter aqui três motivações principais. Uma que seria mais, se quisermos, mais benigna ou mais positiva, que é alguém que tira um curso que tem uma procura global. E o reconhecimento de alguns diplomas em Portugal, ou das competências dos jovens que saem do nosso sistema superior, de ensino superior, são reconhecidas a nível global e podemos falar da arquitetura, podemos falar das engenharias, das tecnologias, até da medicina e, portanto, que procuram oportunidades a nível global. Isto não é mau em si, isso acontece noutros países, mesmo os mais desenvolvidos também têm essa mobilidade de pessoas mais qualificadas e, portanto, isso é positivo. Uma outra razão
que nos deixa um bocadinho mais preocupados, sem ser dramáticos, é quem até tem oportunidades de emprego na sua área de formação, que é em Portugal, mas que vai à procura de oportunidades com melhor nível de remuneração. E isso aí já estamos a falar de situações em que, efetivamente, é quase uma falta do nosso tecido económico de dar oportunidades, não tanto de emprego, mas essencialmente de condições de trabalho para esses jovens. Já vamos detalhar esses tópicos. E a terceira ideia, penso que ia deixar uma terceira ideia. A terceira ideia é aquela que acontece em situações de crise mais aguda, ou então pessoas que fazem uma formação numa área em que, efetivamente, nem sequer têm emprego em Portugal. E, portanto, se pensarmos aquilo que foi a imigração, por exemplo, de jovens licenciados na área da arquitetura ou da engenharia civil no período da crise económica, em que o setor da construção esteve praticamente parado e não havia mesmo oportunidade de emprego em Portugal, e, portanto, aí é uma imigração por necessidade. Portanto, não é uma imigração por oportunidade, mas é uma imigração por necessidade, e, nesse caso, é mais dramático para o indivíduo que muda, porque não tem mesmo oportunidade aqui, e portanto, aí é mesmo quando o país, ou de facto não tinha uma adequação entre o sistema de formação e depois a procura por parte das empresas dessa mesma formação, ou então uma situação mesmo em que a economia está em crise e, portanto, não cria oportunidades de emprego. João Sergeira, 3 pequenas notas só. Primeiro, em termos de volume de imigração, há pouco tempo as notícias davam nota de que Portugal, na proporção da população, era o país da Europa com mais imigração. Isto é assim? Mais imigração em termos de estoque, não é? Ou seja, exato, se nós somarmos o que foi a imigração nas últimas décadas, de facto, Portugal é dos países da Europa, não sei se será o principal, onde tem o maior número de pessoas, portanto, nacionais ou naturalizadas em Portugal, que nasceram em Portugal, mas que estão a viver fora do país. 2 milhões de pessoas? Portanto, mais de 20%. Portanto, isso é um número enorme, não é? É um número enorme. Nos tempos mais recentes, esta imigração que temos tem-se estabilizado em torno dos 30 mil, portanto, em torno de 30 mil indivíduos que saem do país de forma permanente. E aqui é importante dizer, quer dizer, por vezes vêm números, se somarmos aquelas saídas temporárias, por exemplo, um estudante Erasmus ou até alguém que vai trabalhar para um outro país, mas depois regressa, portanto, aí podemos estar a falar em números que são sensivelmente o dobro, mas a imigração tem-se mantido estabilizada em termos deste número de 30 mil por ano. Essa questão liga a outra que tem a ver com digamos, um crescimento dos imigrantes permanentes que aconteceu ali naquilo que os portugueses talvez possam classificar como os tempos da Troika, digamos assim, 2011, 2012, chegámos quase aos 60 mil ou 50 mil, uma coisa assim, e depois tem vindo a descer gradualmente e estabilizado neste patamar dos 30 mil. Foi o último momento de fluxo mais intenso, esse momento ali no início da década, 2011, 2012? Sim, em termos dos anos mais recentes, é efetivamente o mais forte, mas teve também outra dimensão, que foi prolongado. Ou seja, não foi apenas um ano, podia ter acontecido, haver uma crise acentuada num ano ou dois, mas depois, portanto, ser um fenómeno curto no tempo, mas foram valores muito expressivos durante um número significativo de anos. E estamos a falar desde 2011 até 2014 praticamente. Portanto, são cerca de 3 anos em que tivemos uma hemorragia, de facto, de gente, e em algumas áreas que agora estão a ser, que fazem falta. E, portanto, quando nós, por exemplo, a questão da habitação, hoje produzem-se 1/3 ou 1/5 das casas que se produziam antes da crise financeira, e uma das razões é que não há oferta de trabalho em grande parte porque os trabalhadores do setor da construção que saíram, que foi o principal afetado pela crise, não regressaram porque encontraram, obviamente, oportunidades muito melhores lá fora e, portanto, não regressarem. Temos aqui, de facto, um déficit de qualificações e de trabalhadores nessa área. E desde trabalhadores não qualificados aos mais qualificados. Sim. Portanto, em algumas áreas demora anos até ter a experiência e ter as competências necessárias para essa profissão. Por fim, nesta introdução, só mais uma clarificação. A maioria dos emigrantes são homens, mas a verdade é que se olharmos para os imigrantes também, o padrão é mais migração de homens do que mulheres, seja onde for? Regra geral, a imigração tende a ser mais, a mobilidade, não é, internacional, que estamos aqui a falar, tende a ser mais masculina do que feminina. Enfim,
eventualmente questões como aversão ao risco, portanto, talvez os homens arrisquem mais a imigração e sempre algo que tenha um risco associado, não é? Mas também questões como o cuidado dos filhos ou portanto, a ligação à família, nomeadamente esta questão dos filhos, obviamente faz com que a imigração feminina seja menor. Agora, há aqui um dado também interessante que é, quando nós olhamos a imigração portuguesa, a regra geral, começa por uma imigração masculina e depois há o reagrupamento familiar e, portanto, a imigração feminina acaba por ter um desfazamento a partir de primeiros fluxos masculinos. Agora, o que tem acontecido no caso da imigração, quando nós olhamos para as proveniências por nacionalidades, é interessante que vemos a imigração, por exemplo, que vem do Brasil, está muito balanceada em termos de género. Praticamente é o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres. Não há grande diferença. Ou dos outros países da Europa, por exemplo. Mas quando falamos da imigração que vem dos países asiáticos, nomeadamente da Índia, ou do Paquistão, ou do Nepal, tende a ser aí uma imigração em que temos praticamente 90% de homens e 10% de mulheres. Portanto, aí é uma questão também cultural de menor, se quisermos, menores oportunidades também de trabalho para as mulheres, muitas vezes também têm menores qualificações nesses países, por vezes até são os homens que têm, a regra geral, mais qualificações do que as mulheres e também por razões culturais, a mobilidade internacional é mais bem aceite para o homem, que é aquele que tem, digamos, que prover os meios financeiros para a família e deixa a família base, portanto a célula familiar, no seu país de origem. Portanto, isso há aí uma dimensão cultural que é muito relevante, em que os países, por exemplo, os PALOP, mesmo a imigração de Cabo Verde ou a imigração de Angola, a presença feminina é bastante mais evidente do que nos países asiáticos. Pedro Teixeira, mais à frente nós vamos se calhar separar um pouco a imigração da imigração para nos entendermos e para os ouvintes seguirem o fio da nossa conversa. Comecemos pela emigração. Nos últimos 10 anos, apesar de tudo, tem vindo a haver uma estabilização. A questão que coloco é a primeira grande questão, que é a questão da retenção das pessoas que formamos no nosso país. O que é que estes números lhe sugerem e para onde caminha a sua reflexão deste ponto de vista? Ora bem, muito boa tarde. Duas notas muito prévias que eu acho que ajudam a contextualizar aquilo que nós temos estado a discutir e que de certa forma já foram referenciadas pelo colega João Cerejeira. Por um lado, nós temos ainda um grande desconhecimento sobre os fluxos migratórios e, portanto, em muitos casos, e também isso decorre do facto de ser difícil, porque nós temos hoje uma liberdade de circulação no espaço Schengen e, portanto, as pessoas, não há o controle do ponto de vista das fronteiras que nos permita saber, em muitos casos, muitos desses fluxos, e muitos desses fluxos são exatamente dentro do espaço da União Europeia. E, portanto, nós muitas vezes trabalhamos ou de dados fragmentados ou de percepções das pessoas que nós conhecemos, dos casos que nós conhecemos e, portanto, isso muitas vezes causa enviesamentos que eu acho que dificultam nós termos uma discussão mais objetiva e mais estruturada sobre isto. A segunda nota que eu deixava, que tenho já direcionado para a questão que me colocou, é que o país de facto mudou. E, portanto, quando nós estamos a comparar com os fluxos... Portugal é um país de imigração, historicamente. Ou seja, os relatos que nós temos, em particular do século XIX, de todo o século XX, é de milhares e milhares de pessoas com perfis diferentes, com destinos geográficos diferentes, mas nós temos, todos nós nas nossas famílias temos pessoas certamente que emigraram numa determinada geração e portanto isso é muito marcante, que aliás leva a que nós tenhamos, conforme o colega João Cerejeira mencionava, um estoque, ou seja, um acumular de pessoas que vivem fora, seja aquelas que foram a primeira geração que emigrou daquela família, seja depois gerações subsequentes, acumulado que é muito grande e, portanto, isso é o resultado de muitas vagas, de muitas décadas de migrações. Simplesmente o país mudou. E mudou, por exemplo, nós hoje temos uma percepção urbana, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, porque antigamente, tipicamente, migrava-se mais das localidades mais pequenas, do interior, das zonas mais pobres e mais rurais, que hoje em dia estão fortemente despovoadas e, portanto, já não há muita população para emigrar nesses sítios e, portanto, é normal que a população vai emigrar de onde está. Segundo ponto, que já foi mencionado, quem emigra são sobretudo os mais jovens, porque são aqueles que têm mais mobilidade, do ponto de vista familiar são aqueles que têm mais liberdade desse ponto de vista, portanto, muitas vezes não têm ainda família constituída, são aqueles que tipicamente em cada geração são mais qualificados e depois são aqueles que
podem perspectivar a mais longo prazo ganhos de uma decisão que é uma decisão que tem custos pessoais grandes, não é? Portanto, tomar uma decisão dessas quando já se está mais estabilizado é sempre mais difícil. E, portanto, nós hoje temos um perfil de imigração diferente, porque o país mudou. Ou seja, se nós temos hoje muito mais jovens, muitíssimos mais qualificados, se são os mais jovens a emigrar, era mais ou menos inevitável que uma parte desses fossem mais qualificados. Convém ressalvar que quer nos fluxos de saída, quer nos fluxos de entrada, a diferença não é tão grande como muitas vezes se transparece no debate público. Ou seja, nós temos a ideia de que quem sai são todos qualificados, o que não é verdade. Ainda há um grande número de pessoas pouco qualificadas que continuam a emigrar, que aliás é a nossa tradição histórica. E naqueles que entram também, não são todos qualificados ou não são todos com menos qualificações do que a população portuguesa, bem pelo contrário. Depois podemos falar com mais detalhe sobre isso. Mas, portanto, há muitas vezes esta visão muito dicotómica que não corresponde de todo aos dados que nós temos. Em termos de razões de saída, porque é que há muitas pessoas qualificadas que estão a sair? Bom, há várias razões, mas eu tentando ser relativamente conciso, eu distinguiria. Há razões que têm a ver, se quiser, de forma mais económico, ou seja, motivações de ganho económico. Porquê? Porque temos pessoas mais qualificadas e, portanto, nós tivemos um aumento muito significativo do nível de qualificações, nomeadamente qualificações ao nível do ensino superior, que não foi acompanhado ao mesmo ritmo pelo sistema económico, que apesar de ter melhorado em termos de perfil de emprego, continua atrasado relativamente ao nível de qualificações. Aliás, desse ponto de vista, eu também sublinharia um aspecto que muitas vezes não é mencionado. Essa migração de jovens qualificados é um reconhecimento implícito da qualidade do nosso sistema de ensino, que é algo que normalmente nós não valorizamos, achamos que o nosso sistema de ensino funciona muito mal, mas de facto, se os nossos jovens qualificados não fossem reconhecidos, a sua formação não fosse reconhecida lá fora, eles não conseguiriam ter estas oportunidades de trabalho. Não faz sentido aquela ideia de estamos a formar, mas depois não estamos a formá-los para os outros. Não é? E eu já lá vou porque é que... Pronto, e nós podemos desenvolver um bocadinho mais, porque obviamente nós temos a livre circulação de pessoas e, portanto, nomeadamente no espaço europeu, e por isso era expectável que as pessoas fossem mais móveis. Há outros aspectos que eu acho que motivam mais. Repare, nós, de certa forma, naturalizamos a circulação internacional. Se nós olhamos para as gerações mais novas, ou seja, gerações que têm menos de 40 anos, muitas delas já tiveram uma experiência de mobilidade quando estavam a estudar. Muitas delas começaram a viajar mais cedo, com muito mais frequência, que as gerações anteriores das suas famílias. Ou seja, a ideia de circular internacionalmente tornou-se algo relativamente mais banal. E, portanto, isso reduz muito a aversão a tomar uma decisão, que é uma decisão que muda muito na vida, porque em muitos casos, muitos destes jovens não sentem que ir viver para outro país é muito diferente de, por exemplo, fazer uma migração dentro do país. Mas não é a questão do salário que está, sobretudo, na cabeça destes jovens? Ou mesmo no início da carreira? A questão do salário é relevante, obviamente, mas lembremos-nos que nós essas diferenças salariais temos-las estruturalmente, ou seja, nós já as tínhamos há 20, 30, 40, 50, 100 anos e, portanto, somos um país mais pobre ou menos rico, conforme quisermos colocar, face aos países mais desenvolvidos da Europa, e, portanto, sempre houvesse. Simplesmente, eles hoje têm mais, porque têm mais qualificações, porque têm mais oportunidades de mobilidade e porque encaram isso de uma forma mais fácil. Repare, eles podem regressar muito mais frequentemente a Portugal, podem comunicar com as famílias, vão para localidades onde, em muitos casos, dizem isto não é muito diferente em termos do meu estilo de vida, daquilo que eu tinha, e, portanto, o seu processo de integração é muito mais fácil do que era há 30, 40, 60 anos. E, portanto, isso significa que os custos de adaptação, de tomar essa decisão, são relativamente mais baixos. O conhecimento da língua franca, hoje em dia, internacional... Tem muito mais qualificações também do ponto de vista linguístico. Havia, conhecem essas realidades, ou porque já visitaram, ou porque já muitas vezes viram isso através das possibilidades tecnológicas. E, portanto, quando chegam, não é uma realidade estranha, como era para muitas gerações anteriores de imigrantes portugueses. E depois, há aqui há dimensões que são mais imperceptíveis, porque são mais graduais, mas que eu acho que desempenham também um papel importante, é que muita desta imigração já não é tanto uma imigração de necessidade,
sobretudo nos mais qualificados, mas é uma migração, se quiser para usar um termo do tempo, uma migração aspiracional. Ou seja, é dizer, eu quero fazer esta experiência vai-me enriquecer do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, isto permite-me desempenhar certo tipo de atividades ou trabalhar em determinados tipos de ambientes que provavelmente não teria oportunidade em Portugal, que não era muito a motivação para as vagas de migrações que tínhamos anteriores, que eram muito centradas na questão das condições de vida, do salário, no fundo o sustento não só dos próprios, mas muitas vezes da família, porque lembremos que muitos destes imigrantes, e aliás continuam a fazê-lo, enviavam muitas remessas para sustentar aqueles que ficavam em Portugal. E portanto essa dimensão, se quiser, mais financeira, mais económica, que continua a ser relevante em muitos, estamos a falar de uma população muito diversa, portanto também muito heterogénea, e já agora eu só acrescentava mais duas coisas que eu acho que podem ser importantes. Nós estamos a falar também nas gerações mais novas do nível de enraizamento, ou se quiser, de desenraizamento social e afetivo que é diferente. Ou seja, a noção de família mudou, o grau de participação em múltiplas atividades é hoje menor em toda a sociedade, mas também particularmente nos mais jovens. Portanto, eles têm menos raízes, menos coisas que os agarram cá e que os fazem sentir-se mais jovens e mais móveis. E a própria idealização da carreira, a forma como as gerações mais novas olham para o trabalho, do ponto de vista de realização pessoal, é muito diferente daquilo que existia há 50 ou 60 anos. É curioso que numa dos testemunhos do documentário há também episódios onde, por exemplo, num casal de namorados, vai o primeiro, porque a sua profissão, no fundo, talvez o impeliu para isso, e depois, um tempo depois, acaba por se juntar o namorado ou a namorada, um tempo depois, no estrangeiro. Vai um ter com o outro. Ou seja, há um agrupamento familiar, mas a posteriori no estrangeiro, não é? Que é algo que nós conhecemos, quer naqueles que saem, quer naqueles que entram em Portugal, não é? A questão da família até porque permite o reconstituir raízes e um processo até de estabilização do ponto de vista emocional que é muito importante, não é? Ou seja, passar de uma situação em que estão sozinhos para uma situação em que têm companheiro ou companheira, ou porventura os filhos. Mas depois também, reparem, há outras dimensões que nós muitas vezes não as temos presentes que são relevantes aqui. Se nós recuássemos à geração dos nossos pais ou dos nossos avós, eles casavam muito mais cedo e, portanto, esses determinantes ou essas condicionantes afirmavam-se muito mais cedo. Deixa-me ouvir aqui o João Serjeira. Neste sentido, faz algum sentido tomar esta decisão de vamos tentar travar este movimento, vamos tentar retê-los à cabeça? Não é um pouco inelutável este movimento? Parece que é uma das conclusões que tiramos destes primeiros minutos da nossa conversa. Retê-los à cabeça era o que se fazia no Estado Novo, que fechava as fronteiras, as pessoas fugiam a salto, não é? Portanto, obviamente, no espaço europeu não é isso que desejamos. Apesar de haver algumas tendências, agora parece. Mas há um interesse económico em retê-los, ou não? Há o interesse económico em retê-los, mas não é através, obviamente, de uma medida administrativa de proibição. Portanto, como é que se pode fazer isto? Primeiro, vamos ver uma coisa. Um dos principais países de destino da imigração portuguesa, por exemplo, a Suíça. A Suíça tem um rendimento médio líquido para pessoas entre os 18 e 64 anos, em 2022, 67 mil euros. Em Portugal não chegava aos 18 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma proporção de quase mais do triplo do rendimento médio líquido. Ora, este desfazamento não se consegue diminuir numa década, nem duas, nem sei se vai ser possível sequer nas próximas 3 ou 4 décadas, a não ser que aconteça algo aliás, especial à Suíça ou algo especial a Portugal. Por isso é que eles vão ficando lá e não estão a voltar. Exatamente. E mesmo a Alemanha, que tem um rendimento médio líquido que é o dobro de Portugal. Agora, Portugal, mesmo crescendo um bocadinho acima destes países, demora muitas décadas até haver uma convergência maior. Agora, isso não quer dizer que não seja possível criar condições em Portugal para que mesmo com um salário menor, seja atrativo permanecerem em Portugal. E isso é possível fazê-lo. Portanto, repare que para além e esta situação dos jovens é particularmente relevante falar aqui das outras dimensões para além do salário, como o professor Pedro Teixeira estava a falar há pouco. Portanto, uma coisa é o diferencial salarial não se pode resolver em pouco tempo. É possível haver uma convergência, mas não é possível resolvê-lo. Agora, há um conjunto de outros fatores que aí as políticas públicas podem ter resultado a médio prazo. Olha, em primeiro lugar, o rendimento líquido pode aumentar se a carga fiscal for menor.
Portanto, nós tivemos agora o IRS jovem, pode ser discutível até por questões de desigualdade entre gerações, etc. Mas é um passo nesse sentido de desagravamento da carga fiscal sobre o trabalho e que incide essencialmente numa população onde essa tal decisão de emigrar é muito mais preponderante do que quem é mais São velho. parentes. E isso para si, e em IRS jovem como outros, são apenas o início de um processo que vai ter que ser, enfim, continuado ao nível dos outros instrumentos não salariais? Sim, há outros instrumentos não salariais, portanto, agora aqui eu estava a falar ao nível do rendimento, mas, por exemplo, ao nível de diminuição do custo de vida. A questão da habitação, ainda hoje saíram números agora de manhã, de uma subida, continua a subir o preço da habitação, a mediana das transações subiu mais de 10%, creio que foi 12% nas principais cidades do país, apenas num ano. Portanto, quem precisa de habitação, repare, quando sobem os preços da habitação, há aqui uma desigualdade intergeracional muito relevante, porque os proprietários tendem a ser os mais velhos. Eu sou proprietário de uma casa, portanto, quando o preço da casa sobe 10%, eu fiquei mais rico, que é o principal património que eu tenho, fiquei mais rico, a minha riqueza aumentou 10%, eu não fiz nada por isso. Mas para os meus filhos, que precisam de adquirir casa, e eles vão ter que fazer um esforço muito maior. Portanto, há aqui uma desigualdade na riqueza acumulada quando o preço da habitação sobe em benefício dos mais velhos e em detrimento dos mais novos. Portanto, políticas de habitação que permitam uma maior oferta ou diminuição dos custos fiscais ou outros, ou apoio às rendas ou apoio à aquisição, portanto, dirigidos aos mais jovens, fazem sentido para diminuir esta assimetria. Depois há um outro conjunto de políticas que aqui já não é só responsabilidade do Estado, mas é a responsabilidade das empresas. E as empresas que são confrontadas com um mercado também global para algumas competências e para algumas áreas profissionais, essas empresas têm também de proporcionar melhores salários, mas também outro pacote de benefícios. Práticas de gestão das empresas, é práticas isso? de gestão, haver, portanto, planos de carreira, haver planos de progressão. Portanto, quando uma empresa o que tem para oferecer é um salário um bocadinho acima do salário mínimo e um contrato de trabalho a termo, sem perspectivas de carreira, sem perspectivas de progressão, o que o jovem, se tiver boas qualificações e se tiver oportunidades fora, a decisão de emigrar, obviamente, e entra nessa decisão. Portanto, as próprias empresas portuguesas, muitas vezes ouvimos empresários dizer ou os jovens não querem trabalhar, ou não temos candidatos, ou pronto, quer dizer, não tem candidatos, mas tem que fazer algo por isso. Discute-se menos isso, talvez, o papel das empresas. Talvez aqui fosse importante, por exemplo, no documentário fala a questão do trabalho, do teletrabalho, o trabalho remoto, alguma flexibilidade que às vezes não existe e que se calhar no estrangeiro, em alguns testemunhos que no documentário traz, falam-nos dessa flexibilidade que existe. Esses são fatores que, na questão da gestão do pessoal, digamos assim, fazem muita diferença, não, professor? Fazem diferença até porque temos, falou agora a questão do trabalho remoto. Se nós olharmos até para as questões da mobilidade, ou seja, do tempo despendido nas viagens do dia-a-dia, em média nacional até não estamos muito distantes das médias europeias, mas depois sabemos que há, nomeadamente nas áreas metropolitanas, problemas graves em termos de transporte, em termos de tempo, que tem vindo a agravar-se nos últimos anos, e sabemos que o investimento, seja na ferrovia, seja nos transportes públicos, tem sido bastante curto para aquilo que são as necessidades. Repare, nós estamos a falar de uma situação em pouco mais de 10 anos, Portugal tem mais 1 milhão de trabalhadores no mercado de trabalho. Esse 1 milhão de trabalhadores têm que se deslocar para os locais de trabalho de alguma maneira e, portanto, ou vão por viatura própria ou vão por transporte público. O investimento do transporte público não acompanhou este aumento de procura. E, portanto, esse também é um elemento, as questões relacionadas com a qualidade de vida, e, portanto, eu referi à habitação, da questão da mobilidade, outra dimensão que é a questão do apoio à infância, portanto, a questão das creches. Nós tivemos o cheque creche, que era muito bem intencionado, porque de facto reduzia o custo para os mais jovens, não é? Portanto, ter uma criança e de não pagar a creche, mas teve um outro efeito, que foi como não se aumentou a oferta, não nascem mais crianças do que nasciam antes. Portanto, o que é que aconteceu? Havia muitas pessoas que até tinham os filhos com os avós ou tinham outras soluções, mas a partir do momento que passou a ser gratuito, optaram por colocar o filho na creche, o que quer dizer que quem nasce no segundo semestre, portanto, o número de vagas, a cobertura anda na casa dos 50%. Portanto, quer dizer que quem nasce
de janeiro a junho, terá vaga na creche. Quem nasce depois terá mais dificuldade em encontrar uma vaga. Portanto, esta situação é altamente penalizadora para quem é mais jovem e pretende constituir família, e que outros países estão mais avançados aí. Portanto, aí também pode ser não tem que ser só o Estado a dar essa solução. Sim. Portanto, as empresas também podem ter aí uma resposta Pedro a dar. Teixeira, que outras medidas de política pública sugere neste domínio? Pois, eu de facto reforçaria muito esta dimensão de... Nós muitas vezes falamos no salário, e o salário é obviamente muito importante, sobretudo para salários mais baixos ou para níveis de qualificação mais baixos. Mas nós sabemos, quer pela evidência científica, quer até muitas vezes pela experiência e o conhecimento pessoal, sabemos que a partir de um determinado patamar salarial, os fatores não pecuniários, não monetários, ganham cada vez mais importância em termos do ambiente de trabalho. Portanto, há aqui uma questão do ponto de vista da qualificação dos próprios gestores e da qualidade da gestão em Portugal, na forma como nós olhamos. 2 ou 3 exemplos muito, muito significativos. O peso da hierarquia em termos das organizações, aliás, quer privadas, quer públicas. E, portanto, uma das coisas que muitas vezes as pessoas que saíram, que estão lá fora, que são qualificadas, se queixam, é que as perspectivas de progressão de carreira são muito limitadas em Portugal, sobretudo para os mais jovens. Ou seja, em muitas empresas não se imagina dar responsabilidades a pessoas relativamente mais jovens, independentemente da sua experiência. A questão daquilo que nós, do neologismo que normalmente nós usamos, o anglicismo, o presentismo. Ou seja, nós continuamos em muitos ambientes de trabalho a valorizar não o resultado do trabalho das pessoas ou a qualidade desse trabalho, mas o número de horas que as pessoas estão no local de trabalho. Ou seja, um bom trabalhador é aquele que está lá muitas horas, independentemente de ter trabalhado muito ou pouco, independentemente do seu contributo ser muito valioso ou não. E, portanto, e isso depois alimenta uma atitude, por exemplo, muito desconfiada relativamente ao trabalho remoto, à questão da flexibilidade, às práticas de eficiência no uso do tempo. Ou seja, porque é que nós continuamos a achar que o bom é as pessoas estarem 12 horas, 13 horas no local de trabalho, quando nós deveríamos incentivar que as pessoas de facto usassem esse tempo no local de trabalho de uma forma eficiente, que as práticas de gestão e de organização do trabalho fossem promotoras disso, para que as pessoas pudessem sair mais cedo, por exemplo, para conciliar a vida profissional com a vida pessoal, para, digamos assim, desenvolverem outro tipo de atividades, para terem uma intervenção social. Mas a experiência cívica, etc. pandémica dos últimos 5 anos não devia ter resolvido alguns desses preconceitos, eventualmente, em relação, por exemplo, à digitalização do trabalho, ao trabalho remoto? Eu diria que a situação é muito desigual, mas repare que mesmo lá fora, ou seja, olhemos para aquilo que está a acontecer mais recentemente em grandes empresas tecnológicas que foram relativamente pioneiras desse ponto de vista no trabalho remoto e que hoje em dia têm estado a restringir isso. É verdade que o trabalho totalmente remoto tem custos do ponto de vista de perda de ligações entre as pessoas, sobretudo as equipas ficaram mais deslaçadas, o grau de, digamos assim, de pertença e de envolvimento de muitas pessoas, e por isso muitas empresas hoje estão a optar por um modelo mais de trabalho híbrido, ou seja, não totalmente presencial, não totalmente remoto. E percebemos também que há trabalhos e trabalhos, ou seja, há perfis de trabalhos onde o trabalho remoto é muito mais viável do que outros onde o trabalho em equipa é muito importante e essa proximidade física é muito importante. Mas há outras formas que nós podemos, até por exemplo a flexibilidade dos horários, ou seja, pode haver, e ligando a uma questão que há pouco o colega João Estrangeiro mencionava, que é, por exemplo, a questão da mobilidade e do tempo que as pessoas perdem, o ter mais mobilidade, mais flexibilidade, do ponto de vista dos horários de trabalho, poderia ajudar desse ponto de vista. Ou seja, nós continuarmos a ter, como temos, fluxos de mobilidade ainda muito concentrados em determinadas faixas horárias, tende a agravar os problemas de congestionamento porque toda a gente se movimenta mais ou menos. Sabemos, todos nós conhecemos pessoas que, porque têm mais flexibilidade em termos de horário de trabalho, podem-se permitir, por exemplo, entrar mais tarde ou entrar mais cedo. Sim. E sair mais cedo ou sair mais tarde. Pedro Teixeira, isso poupa tempo. Sugeria alguma alteração nas políticas de ensino superior que temos, ou considera que, pelo contrário, o facto de estarem a vir buscar em Portugal todos estes nossos qualificados é o atestado evidente de que as coisas estão bem e o caminho está, pelo menos, trilhado no sentido positivo? Eu acho que há um lado muito positivo, conforme mencionei, de reconhecimento, aliás, não só internacionalmente, mas nacionalmente, porque sabemos que há uma posição vantajosa, em média, dos nossos diplomados. Agora,
Isso não significa que isso deva alimentar uma atitude de complacência e dizer, pronto, está tudo bem, não temos que fazer nada, até porque temos a noção, ao mesmo tempo, nós podíamos estar aqui a ter outra discussão em que falaríamos das grandes transformações que estão a ocorrer no mercado de trabalho e, portanto... E da ligação entre ensino superior e o mercado laboral, é isso? Convém estar atento e perceber, por exemplo, aquilo que as grandes transformações digitais estão a operar, não apenas nas áreas das ciências e tecnologias, mas em muitas áreas, na saúde, no trabalho dos juristas, dos advogados, dos contabilistas, dos economistas, tantas profissões, onde não é tanto a questão desses trabalhos irem desaparecer, e portanto não é muito do saber e do conhecimento que as pessoas adquiriram, mas há tarefas que vão deixar de ser tão relevantes e há tarefas que não eram relevantes ou por simplesmente não eram requeridas que vão passar a ser importantes. Mas se essa transição estiver mais oleada em Portugal, é mais fácil que alguns destes jovens não imigrem, talvez até. Também, mas sendo quanto melhor nós qualificarmos os nossos jovens, mais apetecíveis eles serão e, sobretudo, mais nós incentivamos também esta curiosidade e esta vontade de experimentar. Eu sinceramente, e até retomando uma questão que há pouco estava a ser discutida, eu não colocaria a tónica no impedir que eles saiam, porque isso é contraditório com muitas coisas que nós fazemos. Quer dizer, nós não podemos incentivar os jovens a circular, a fazer experiências de mobilidade no seu período de estudos e depois dizer, pronto, já fizeram esta experiência e agora fiquem cá. Aliás, no documentário há várias pessoas que diziam, bom, eu fiz esta experiência e de facto fiquei com vontade de ficar mais tempo. Exato. De fazer esta experiência. Para nós o que deve ser decisivo é que capacidade é que nós temos de trazer essas pessoas de volta, porque elas se regressarem, e sabemos isso da experiência de muitos outros países, e sabemos isso também já da experiência de muitos que regressaram, porque nós também temos muitos que regressam ao fim de alguns anos, até por causa da questão do tal enraizamento familiar, da vontade de constituir a família, ou de crescer, que os filhos cresçam em Portugal, ou da proximidade com a família, etc. Isso também estava mencionado no documentário. Qual é a capacidade que nós temos de os trazer de volta, porque eles vão trazer mais experiência, eles vão trazer redes, vão trazer práticas de trabalho que podem ajudar a qualificar ou aquelas que já existem, ou a criar empresas que tenham outras práticas do ponto de vista da organização. E os programas existentes respondem a essa necessidade? Já existem alguns programas enfim, para os trazer de volta, digamos assim. Eu acho que nós não temos elementos suficientes para avaliar. A nossa atitude é provavelmente uma atitude de algum ceticismo. E eu diria que muitas destas medidas, primeiro nós precisávamos de um pacote mais alargado, mas sobretudo eu acho que estas medidas tendem a ter um efeito naqueles que já teriam alguma predisposição para regressar. Ou seja, dizem, bom, eu já tinha equacionado a possibilidade de regressar e ter estas vantagens, por exemplo, do ponto de vista fiscal ou de apoio à família, como a questão das creches, ajuda, porque isso, por exemplo, é um problema em muitos outros países europeus, onde não existe oferta ou onde o custo é muito elevado. E, portanto, nós o que deveríamos pensar é o que é vantajoso para atrair pessoas com um determinado perfil. Que perfil queremos atrair e que fatores são decisivos. E não, de certa forma, atirar para todo lado, não é? De uma forma assim muito pouco focada, não é? E, certo. Portanto, acho que nós... E se nós há pouco falávamos que os fatores que fazem migrar ou sair não são apenas fatores pecuniários, são uma mistura de fatores pecuniários com fatores não pecuniários ou não financeiros e com outras dimensões do ponto de vista sociocultural, é preciso ter respostas que possam tocar nesses pontos sensíveis para incentivar que pessoas que estão 5, 6, 7 anos, eu acho que a partir de, por exemplo, 10 anos começa a ser muito difícil porque as pessoas já ganharam um grau de enraizamento nesses países. Muitas vezes começaram uma relação estável com pessoas, com nacionais desses próprios países e, portanto, nem sempre é fácil esse regresso. Mas eu diria que até uma década ainda há ali um horizonte temporal que permite que as pessoas façam a experiência e depois ainda tenham vontade de regressar, porque os laços em Portugal ainda são muito fortes. João Cerejeira, a questão do regresso, gostava de ouvir também sobre a questão dos mecanismos de regresso destes portugueses. Sim, eu acho que, quer dizer, estes programas são um bocadinho paliativos, portanto, como disse o Pedro há pouco, nem sequer estão avaliados, portanto, acho que têm um impacto relativamente reduzido. Agora, eu acho que há algum movimento também, há pouco eu falei nas empresas, mas eu creio que há empresários portugueses que estão preocupados com essa situação e, portanto, percebem que há qualidade do capital humano português que está fora do país e que teriam e estariam abertos também a recebê-los. Provavelmente temos que ter aqui uma estratégia, assim como há uma AECEP para captar investimento estrangeiro, talvez precisássemos de uma AECEP para captar
captar talento, que poderia ser português, de preferência, mas também não só português, para Portugal. Só uma nota, por exemplo, a AEP fez um estudo, o relatório Empreender em 2020, onde reconhecia que a falta de oportunidades de desenvolvimento profissional em Portugal era o principal motivo para a saída de Portugal. Este reconhecimento profissional, ou oportunidades de desenvolvimento profissional, obviamente, é a questão salarial principal, mas depois tem as outras todas que já aqui falamos. Portanto, há um conjunto de empresas em Portugal que está preocupada com isto, o Business Roundtable Portugal também, portanto, há um conjunto de empresários que sabem que poderiam aproveitar também esta experiência internacional de muitos jovens portugueses que estão a adquirir no exterior e que podiam trazer e podiam enriquecer as empresas virando aqui. para a imigração, com o I, esse talento não só de regresso, mas também de atração de outro, que não é português de nascença, digamos assim, é possível fazer mais? Pergunto, e já agora outra nota, que aqui já também penso que já sublinhou o João Serjeira. Há muita gente qualificada, imigrante em Portugal, que não está a trabalhar na área das suas qualificações. Pois também, começando talvez por esse último ponto, isso também acontece naturalmente. Isto é, quando alguém chega a um país e procura trabalho, regra geral, está com uma privação de rendimentos elevada e, portanto, tende a aceitar as primeiras ofertas que surgem. As primeiras ofertas tendem a ser trabalhos menos qualificados e com salários mais baixos. E, portanto, o normal é, depois desse primeiro processo, digamos, de chegada, haver um processo de integração e de conhecimento das condições e das oportunidades e haver um perfil de subida até em termos profissionais e salariais. Portanto, quando se olham para, se quisermos, a curva salarial ao longo da vida do imigrante com I, até comparando com os nacionais, ela tende a ser mais inclinada, ou seja, entram com salários mais baixos, mas depois têm um perfil de progressão mais rápido, até porque pode demorar mais tempo às suas qualificações a serem reconhecidas, a conhecer o mercado de trabalho local, etc. E, portanto, é natural que haja essa progressão. Portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo ponto que falou portanto, ocorre para os imigrantes, portanto, haver pessoas com qualificações superiores em profissões que não exigem, de facto, essa qualificação, mas também é relevante para os jovens que são formados em Portugal. Portanto, os números apontam cerca de 1/3 a 20% dos jovens em Portugal que referem que estão a trabalhar em profissões, portanto, em empregos cujos requisitos em termos de qualificação são inferiores àquilo que eles têm, portanto, aquilo que nós chamamos de sobrequalificação. Portanto, a pessoa tem mais qualificações, ou escolares ou outras, mas acima do que aquilo que é exigido e requerido no posto de trabalho. Isto tem duas implicações. Portanto, isto pode, se for numa fase de entrada no mercado de trabalho, não é forçosamente negativo, portanto, desde que haja a perspectiva depois de subir ou de passar para um emprego onde encontre o perfil de qualificações seja o adequado. Mas, efetivamente, se essa situação se mantiver ao longo do tempo, há também uma deterioração do próprio capital humano, das suas competências. Assim como há uma depreciação, quando compramos, sei lá, um automóvel ao fim de 2, 3 anos, um automóvel vale menos do que novo, aquela pessoa que começa a trabalhar, que se não for na sua área de competências, também há uma depreciação do capital humano e, portanto, a questão da sobrequalificação tem esse lado negativo que é a perda de competências. Não é algo que seja visível, não é algo que seja mensurável, mas que alguns estudos mostram que pode acontecer. Como é que se resolve essa discrepância, João Serjeira? A discrepância... Portanto, está no próprio tecido das empresas que não reconhecem? Temos de olhar, não é só reconhecer, mas é o nosso próprio tecido empresarial que também precisa de evoluir. Por um lado, temos um tecido ainda muito pulverizado em micros e pequenas empresas, portanto, continua a ser um bocadinho... ainda muito sexy ter a PME ou ter a micro, portanto é algo que é muito valorizado. Isso talvez não vá mudar muito também, estruturalmente. Pois, precisamos de empresas maiores e, nomeadamente, mais empresas também multinacionais, que, regra geral, trazem inovação, trazem outra forma também de organização de trabalho e que tenham um efeito depois de spillover, portanto, de difusão desse conhecimento para as empresas nacionais. Portanto, devemos também ter capacidade mais de atrair empresas multinacionais. E acho que Portugal, nesse aspecto, dadas até a instabilidade a nível global, tem condições, provavelmente que agora tem condições que não teria uns anos atrás. E até porque, se nós temos esta oferta de qualificados, portanto,
praticamente quase metade dos jovens atualmente vai para o ensino superior, embora depois haja taxas de abandono relativamente elevadas, mas temos 40% dos jovens são diplomados no ensino superior, aqueles que estão a começar agora, espera-se que terminem os seus cursos. Isto quer dizer que em Portugal começa a haver também massa crítica para atrair a empresas que já não vêm só procurar trabalho barato, portanto, não vêm procurar os minutos da fábrica de sapatos ou os minutos da fábrica têxtil, vêm procurar competências, por exemplo, da área digital. Nós temos um nível de digitalização até da nossa sociedade e da nossa economia acima de alguns países que noutros aspectos são mais avançados que nós. Não estamos tão atrasados quanto isso. A questão da energia, portanto, este potencial que Portugal tem nas energias renováveis e que pode ser aqui também um elemento diferenciador. Agora, é preciso ter uma capacidade, nomeadamente da administração pública, que lida com estas questões. Portanto, se nós quisermos apostar sério no digital, nos bancos de dados, ao fim e ao cabo, acompanhar esta transformação que está a ocorrer, também temos de ter depois processos de licenciamento, processos de apoio e de dar uma resposta célere aos investidores que procuram Portugal e que, como eu repito, Portugal pode ser um excelente mercado para eles. Pedro Teixeira, e precisamos apenas de diplomados superiores, de atraí-los? Precisamos de todo o género de trabalhadores? Como é que vê a questão da imigração de talento também? Nós precisamos de trabalhadores com perfis muito diversificados e, portanto, também essa ideia muitas vezes que há os imigrantes bons e os imigrantes maus, ou seja, temos aqueles que são muito qualificados e, portanto, em que tudo é fácil. Primeiro porque todos os países, de certa forma, estão a fazer esse tipo de políticas e, portanto, achar, sobretudo um país, ainda há pouco estivemos a discutir-se, que tem fluxos de saída de mão de obra qualificada, achar que vamos ser nós que vamos ter o grande sucesso do ponto de vista da atração das pessoas mais qualificadas é particularmente estranho, não é? E, portanto, se nós temos um problema de retenção de pessoas qualificadas, necessariamente isso vai surgir também na atração de pessoas qualificadas. Por outro lado, porque nós sabemos que em termos de mercado de trabalho nós precisamos de imigrantes em muitos setores e, aliás, vemos onde eles têm um peso muito significativo, na agricultura e nas pescas, na construção, no alojamento e no turismo e na restauração. Portanto, setores que hoje em dia, sensivelmente metade da mão de obra é a mão de obra imigrante e, portanto, se nós não tivéssemos esses imigrantes, esses setores que criam muita riqueza, que tem uma importância muito grande no sistema económico português. Pode-se discutir se estão sobredimensionados ou se são o mais adequado do ponto de vista de estratégia de longo prazo, mas para a realidade do país que nós temos hoje, nós precisamos dessa mão de obra e, portanto, e essa mão de obra precisa de ser tratada com dignidade, que tem que ter, os seus processos têm que ser tratados com outra agilidade que aquela, porque claramente nós não estávamos preparados para, do ponto de vista administrativo, a vários níveis, para lidar com... Mas isso não reflete também algum desequilíbrio, digamos, na proporção das áreas de atividade? Estava aqui a olhar para os principais setores de atividade dos trabalhadores imigrantes em Portugal e logo à cabeça quase 250.000, 250.000 estão sempre na construção, alojamento, restauração, serviços administrativos. Não há aqui uma distorção que decorre também da forma como a economia está muito orientada para estes setores? Repare, os imigrantes procuram os sítios onde houver emprego e onde houver essa oportunidade e, portanto, uma parte significativa do emprego que foi criado nos últimos anos foi criado precisamente em alguns desses setores, seja porque houve uma expansão dessas atividades, seja porque, em parte, a população portuguesa saiu dessas atividades e, portanto, há necessidade de contratação de mão de obra. E, por isso, a alternativa não é esses lugares serem preenchidos por uns imaginários portugueses que existiriam e que não existem para desempenhar, como, aliás, acontece grande parte dos fluxos migratórios de muitos países. Ou seja, vamos olhar para onde é que foram décadas e décadas de migrantes portugueses, porque muitos desses setores são setores, do ponto de vista de regulação do acesso, mais fácil. Ou seja, é muito mais fácil começar a trabalhar na agricultura ou nas pescas, começar a trabalhar na construção ou começar a trabalhar na restauração e na hotelaria, porque as barreiras à entrada, do ponto de vista de exigências, são muito menores. E repare, isso é a experiência de muitos portugueses que emigraram mesmo com mais qualificações, ou seja, começaram
e portugueses e muitos outros países europeus, espanhóis. Se formos às grandes cidades europeias com muito turismo, nós percebemos isso, que nos hotéis, na restauração, encontramos o quê? Encontramos muitos imigrantes. Porquê? Porque é um ponto de entrada fácil no mercado de trabalho, mesmo para pessoas que têm níveis de qualificação mais elevados. Mas as políticas públicas devem balancear melhor isso? É do interesse de diversificar um pouco mais ou não? Do ponto de vista dos fluxos, eu tenho particular reserva à ideia que nós vamos gerir isto administrativamente. Porque as experiências que nós temos em muitos países é que quando foram estabelecidas cotas do ponto de vista por setor, isso normalmente não funcionou, ou seja, as estruturas administrativas não conseguiram dar resposta e, aliás, eu vou apoiar-me naquilo que é a informação pública, portanto não conheço em detalhe. Mas aquilo que ainda há dias alguém dizia é que a Via Verde, que foi criada, conseguiu resolver o processo de um imigrante. E, portanto, a ideia de que nós vamos tratar isto administrativamente, ainda para mais, um país que claramente deu mostras nos últimos anos que não tinha capacidade para tratar os processos de uma forma ágil, quanto mais regulação houver desses processos, do ponto de vista de, digamos assim, tornar o processo relativamente mais complexo em termos burocráticos, eu duvido. E depois é achar que nós vamos conseguir antecipar, de uma forma planificada e centralizada, aquilo que são as dinâmicas. Reparem, nós já tivemos experiência no passado de fluxos migratórios de entrada. Pensemos, por exemplo, nos moldavos e nos ucranianos nos anos 90, quando houve um crescimento muito grande da construção civil. Tivemos fluxos de entrada muito significativos, inesperados, de certa forma não estávamos a contar com eles. Uma grande parte dessa população foi-se embora a partir do momento que nós tivemos uma crise significativa e que a construção travou. E, portanto, os imigrantes, sejam os que nos entram, sejam aqueles portugueses que saem, irão para os sítios onde tiverem oportunidades de emprego. Certo. João Cerejeira, do ponto de vista das ferramentas fiscais, o que é que pensa sobre esta utilização destas ferramentas para trazer determinado género de talento ou determinados fluxos mais específicos? Eu estou a lembrar-me da discussão que tivemos há uns anos, não há muito tempo, há 2 ou 3 anos, sobre a questão dos nómadas digitais e o enquadramento fiscal. Faz sentido haver este tipo de enquadramentos fiscais específicos? Pode fazer sentido em áreas que sejam mesmo cruciais para a economia, isto é, se nós quisermos ter uma economia mais digital e haja de facto a intenção de basear aqui empresas que precisam, por exemplo, 1000 engenheiros, de um momento para o outro, pode haver medidas pontuais, embora seja um bocadinho cético quanto ao efeito prático dessas medidas. Portanto, eu vejo muito mais, por exemplo, o nosso sistema de ensino superior estar mais aberto a alunos estrangeiros. Portanto, isso é uma forma de pessoas virem estudar para Portugal, de outros países, de aprenderem em simultâneo, também acabam por aprender a língua e a nossa cultura, e portanto acabam por se integrar, e depois alguns deles ficarão também cá em Portugal, e portanto é outra forma de atrair talento de outros países para o nosso território. Portanto, há outras formas de o fazer do que seja. Agora vamos dar um benefício fiscal à profissão A, B ou C em particular. Portanto, não quer dizer que não haja políticas específicas para algumas áreas em concreto. Eu recordo que ainda há uns tempos eu tinha lido uma notícia, por exemplo, de formação de motoristas para a Carris, ou os STCP aqui no Porto, e era algo que ocorria em Cabo Verde. Portanto, pode haver protocolos específicos, até de formação nos próprios países de origem e depois de integração em empresas cá, porque são, lá está, áreas são experiências interessantes porque permite a formação e permite a integração e não um mercado completamente desregulado como em algumas áreas surgiu, e portanto este fluxo migratório muito forte. Mas no mercado global faz sentido alguma política pública ou algum incentivo particular para balancear melhor áreas de atividade onde os imigrantes se concentram no trabalho? Não me parece que seja interessante o balancear as atividades, como disse o professor Pedro há pouco. O balancear porque, de facto, estas áreas que nós falamos são aquelas áreas onde os portugueses, e bem, e felizmente, não querem trabalhar, os mais jovens, que isto é, o operário, por exemplo, de uma fábrica, e eu estou aqui a falar a partir do Norte e, portanto, conheço esta realidade, o sonho dele não é que o filho seja operário também, o sonho dele é que o filho deixe o chão de fábrica, nomeadamente para a fábrica atual, provavelmente a fábrica do futuro, o chão de fábrica até pode ser bastante mais interessante do que o trabalho de escritório, mas a fábrica atual, em média, não é propriamente um trabalho atrativo e muito bem remunerado, e, portanto, o desejo que ele tenha é que o filho tenha um curso superior e siga uma carreira diferente daquele que o pai teve. Portanto, alguém vai, se
para a fábrica se manter em Portugal, alguém vai ter que cumprir essas tarefas. Deixa-me colocar E para os imigrantes também é bom. A imigração é boa para os dois lados, porque nós estamos a ter trabalhadores que, se não existisse a imigração, essa atividade económica teria que desaparecer. Mas, por outro lado, também se criam oportunidades para aqueles nomeadamente para os mais jovens, que não se revêem num conjunto de trabalhos mais penosos. Deixa-me colocar aqui uma outra profissão, digamos, as profissões do cuidado. Tivemos muita emigração de portugueses nas profissões de cuidado, temos a situação demográfica conhecida e temos a atração de imigrantes, sobretudo masculina, ou seja, se calhar era necessário aqui mais imigração em profissões de cuidado e também um balanço diferente em relação à proporção de género. Faz sentido? Aí eu acho que devia haver, como falei até no início, alguma discriminação positiva relativamente a imigrantes provenientes de países com maior afinidade com Portugal. E quando falo aqui afinidade, essencialmente afinidade linguística. Portanto, quer o Brasil, quer os países africanos de língua oficial portuguesa, deveriam ter relativamente, por exemplo, a imigração de outros países, de outros contextos, onde a aprendizagem da língua e da integração é muito mais difícil, em sua integração é mais fácil, portanto, destas origens. E, portanto, eu não vejo com maus olhos, nem acho que seria injusto, pelo contrário, até se nós, digamos, darmos mais condições àqueles que têm maior capacidade de se integrar no nosso país relativamente a outros, até as próprias tensões de quem já está serão muito menores. E essa questão, e eu tinha referido no início, que quando olhamos para a imigração em termos de género, portanto, está muito mais balanceada nas origens dos PALOP ou do Brasil do que relativamente aos países asiáticos. E, portanto, isso é importante porque, por um lado, a questão do reagrupamento familiar também é mais facilitada, portanto, muitas vezes até a própria família que imigra em bloco, e, por outro lado, também nesta distribuição por outras áreas de necessidade também é mais fácil. Agora, só que é um exemplo, até relativamente às questões de cuidado, aqui é um exemplo pessoal. Tive um familiar que esteve internado num hospital público bastantes semanas e depois reparei um pouco também o tipo de trabalhadores. Portanto, nós tinha ao hospital vários auxiliares da ação médica de origem brasileira ou até africana, mas curiosamente, numa dada altura também tivemos como um utente, estava lá um utente também, portanto, uma pessoa internada que era de origem indiana. E foi interessante ver numa situação, portanto, em que temos para o funcionamento do hospital estes imigrantes que eram fundamentais, portanto, desse trabalho de auxiliar, mas simultaneamente também o outro lado, que é os imigrantes não são só trabalhadores, são pessoas, e portanto pessoas que também têm problemas de saúde, e no caso era uma pessoa de origem indiana que era condutor de empilhadores numa indústria aqui perto. Portanto, esta realidade temos sempre olhar para os dois lados. Portanto, o imigrante é uma pessoa, e é uma pessoa que está a trabalho, que produz, neste caso o hospital provavelmente não poderia funcionar sem esta mão de obra imigrante, mas simultaneamente também tem que estar aberto aos outros imigrantes que também têm problemas de saúde e precisam desses serviços. As discussões do preconceito, só para fechar, as discussões do preconceito em relação ao imigrante não se sentem no tecido do trabalho, do mercado laboral, isso não existe, João Sargento? Existe, mas o preconceito é sempre muito mais difuso, isto é, a pessoa diz, eu sou contra a imigração daqueles que vêm dali, que são de determinada cor, de determinada religião, mas depois quando conhecem a pessoa em concreto, passa a ser a pessoa e passa a ter um nome. O preconceito é menor quando nós pomos um nome, quando a pessoa deixa de ser o imigrante, deixa de ser o negro, deixa de ser o muçulmano, deixa de ser o não sei quê, e passa a ser a pessoa com um nome, tem um nome. E, portanto, quando tem o nome, passa a ser muito mais do que um rótulo, muito mais do que uma figura de catálogo. E por isso é que este discurso populista é sempre para um inimigo muito invisível, um inimigo que já andam por aí, mas não é visível, não é observável. Depois o que nós temos na prática são pessoas em concreto que adoecem, mas tem outras que cuidam delas, que por acaso também são imigrantes. E, portanto, digamos, estamos todos no mesmo barco, não é? É quase um barco comum em que em uns precisamos uns dos outros. Certo. Pedro Teixeira, a sua reflexão final, sendo que gostava só de lhe perguntar se está também em velocidade de cruzeiro positiva a ligação das nossas instituições de ensino superior a esta atração também de talento na formação, digamos assim, por parte de estrangeiros.
Muito bem, duas notas então muito breves. A primeira sobre esta questão dos imigrantes, e eu de facto não resisto a classificar de muito contraditórios, não mesmo hipócritas, muitas das proclamações que têm sido feitas e até de algumas das medidas que estão previstas em termos de alterações, porque reparem, nós ainda há pouco estávamos a falar de haver algum desequilíbrio do ponto de vista de mais migrantes masculinos do que femininos, sabendo que os processos muitas vezes migratórios começam exatamente pelo membro masculino do casal. Quanto mais nós dificultarmos os processos de reintegração familiar, mais nós vamos tornar mais difícil, por um lado, a estabilização e a integração dessas comunidades, porque sabemos que a família tem um papel muito importante desse ponto de vista, e por outro lado, lá está, termos mão de obra feminina para um conjunto de profissões nas quais a mão de obra imigrante é cada vez mais importante. E já agora, o grande crescimento que nós tivemos nos últimos 6 anos foi de imigrantes oriundos do Brasil. E, portanto, muitos dos fantasmas, e quando eu estou a dizer, não estou a dizer apenas em números, estou a dizer do ponto de vista proporcional, o grande peso e, portanto, todas estas medidas, por exemplo, de dificultar a residência e digamos assim, a regularização dos processos dos imigrantes oriundos dos países de língua oficial portuguesa, chocam com um discurso que muitas vezes diz mas deveríamos privilegiar aqueles que têm uma maior proximidade cultural e linguística. Muito bem, então não queríamos mais dificuldades desse ponto de vista. E, portanto, aliás, eu acho que isso, além de criar conflitos onde eles não existiam, vai criar dificuldades claras do ponto de vista económico. Aliás, já está a criar dificuldades claras do ponto de vista económico, não apenas em Portugal, mas noutros países onde este discurso populista da imigração tem prevalecido. Sobre o ensino superior. Relativamente à questão do ensino superior. Para fechar. O ensino superior eu acho que tem sido muito importante e é, mais uma vez, uma mostra da qualidade da nossa formação, do nosso ensino superior, é por facto que nós tivemos, nos últimos 10 anos, um crescimento enorme no número de estudantes internacionais. E, portanto, se o nosso ensino não fosse de qualidade, esses estudantes não viriam para cá e circulariam para outros países. E, portanto, isso é sinal. E isso é também importante, não só na atração, isso é muito importante em vários aspectos que nós fomos falando ao longo desta conversa. Por um lado, porque significa que vamos mudando o perfil das pessoas que nos vão chegando, porque elas, se ficarem, vão ser mais qualificados. Depois, porque também sabemos que aquele desajuste que há pouco estávamos a falar entre qualificações e emprego, portanto, as exigências do emprego e as qualificações que as pessoas têm, não só é menor em Portugal, como é claramente menor para os estrangeiros que fizeram alguma formação em Portugal ou que fizeram formação superior em Portugal. Ou seja, o facto de terem passado pelo ensino superior foi uma via que facilitou a sua integração e o reconhecimento das suas capacidades no mercado de trabalho e, portanto, claramente o ensino superior pode ser uma peça essencial aqui do ponto de vista de melhoria do perfil de qualificações das pessoas que nos estão a entrar e do processo de integração da mão de obra imigrante. Pedro Teixeira e João Sergeira, muito obrigado por esta reflexão à volta deste documentário que, no fundo, olha para esta realidade dupla da imigração e da imigração, o documentário Diploma de Saída. Da capa à contracapa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa está nas plataformas digitais habituais, nos formatos de podcast. O genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana José Luís Moreira, Rui Glória, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outra conversa.